Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. João, capítulo 21. E eu farei a leitura até o versículo 20. Aliás, até o versículo 19. 21, de 1 a 19. Está escrito assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, então, respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nesta noite eu quero pedir permissão a vocês para só retornar a esse texto já na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que foi discípulo, que foi apóstolo e o líder dos apóstolos. Quem foi este homem que orava e os corações se rendiam a Deus? Ele pregava e as pessoas eram convertidas a Cristo. Que orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Quem é este homem? Quem é este homem, filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, empresário de pesca? Quem é este homem? Que é parecido com você e comigo. Um homem de altos e baixos, de avanços e recuos,
de escaladas e quedas. Um homem contraditório, paradoxal. Ao mesmo tempo que demonstra uma fé clara no Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida o repreende e é exortado severamente: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Ao mesmo tempo que tem uma fé robusta, demonstra incredulidade, quando diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, para em seguida olhar e ver a fúria do vento e naufragar. Ao mesmo tempo que tem uma coragem robusta, a ponto de dizer: ainda que todos te abandonem, eu jamais, para em seguida negar Jesus 3 vezes, de forma covarde. Quem é este homem? Eu quero dizer para vocês que este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós somos Pedro. E o que Jesus fez na vida dele, pode fazer na sua vida, nesta noite, neste lugar, para a glória do seu nome. O primeiro episódio que nós encontramos com Pedro nas Escrituras está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava a multidão à beira do mar da Galileia, e Pedro e os seus companheiros de pesca lavavam as redes, porque tiveram uma noite infrutífera. E Jesus vê 2 barcos, e um é o de Pedro, e Jesus propositadamente entra no barco de Pedro e disse para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e ensina a multidão. Então Jesus disse assim para Pedro: Pedro, vai para o fundo, lança-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro respondeu: Senhor, desse negócio entendo eu sou um profissional, o mar não está para peixe, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas de repente um lampejo de fé acende em sua alma e ele responde: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando as redes são lançadas, um cardume de peixes começa a saltar, as redes começam a se romper. Aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma noite de sorte, mas de um milagre insólito e extraordinário, ele larga para lá os peixes, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele vai ao encontro de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir a Jesus, e Pedro começa a ouvir os ensinamentos de Jesus, e Pedro começa a ver os milagres de Jesus. E agora Pedro é um apóstolo de Jesus, e diz a Bíblia que agora Jesus está lá em Cesareia de Filipe, lá no sopé do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão. E diz a Escritura que Jesus faz uma enquete com seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, o povo não sabe nada, o povo não conhece nada. Aliás, uns pensam que tu és João Batista, outros pensam que tu és Elias, outros pensam que tu és Jeremias, outros pensam que tu és alguns dos profetas. Ninguém acertou. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, Pedro que era líder, e Pedro que não suportava que ninguém falasse em sua frente, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem inteligente, você é um homem antenado, você é um homem que conhece as coisas. Mas não foi o que Jesus disse. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E então Jesus engata e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está, meus irmãos, em Mateus 16:18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Nesses 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações surgiram. A primeira delas, não a primeira cronologicamente, mas subscrita hoje por mais de 800 milhões de pessoas, entendem que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não a maioria de nós, é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. O texto nos leva a essa compreensão, se não vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro é Petros, pedra é Petra. Não é pedra que deriva de Pedro, é Pedro que deriva de pedra. Petros é um fragmento de pedra, arrancado de um maciço rochoso. Petra é uma rocha inabalável, metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus estaria dizendo para Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Ainda no pronome demonstrativo, nós temos uma diferença na língua portuguesa, no inglês e no grego, entre o pronome esta e essa. Diz that. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu digo esta Bíblia. Se eu ponho minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está ensinando 4 coisas aqui. Ele é o fundamento da igreja. Segundo, ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Não é você, nem eu, nem nós. É Ele quem edifica. Eu edificarei. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus quem dá o crescimento. É Jesus quem está trazendo você, é Jesus quem converte a sua vida, é Jesus quem salva você. A obra é dele e nós somos apenas os instrumentos. Quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, não tem opressão, não tem força demoníaca capaz de destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é aquele que vai segurá-la e sustentá-la até o final. Agora preste atenção. Logo que Jesus então esclarece quem ele é para os seus discípulos, pela primeira vez, Jesus nunca tocara antes nesse assunto, abre a agenda pela primeira vez para eles. Nesse contexto, imediatamente depois desta declaração, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, a fim de ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta essa palavra de Jesus, ele que acabara de declarar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte, diz: vem cá, Jesus, vem cá, vem cá. Tem compaixão de ti mesmo. O que é isso?
passou a reprovar Jesus. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios. Não, fuja desse caminho de morte. E Jesus olhou e disse: arreta, Satanás, és para mim causa de tropeço. Tu não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Preste atenção nisso. Se Pedro fosse o fundamento da igreja, a igreja estaria construída sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala. Agora notem, Jesus não está chamando Pedro de Satanás, não. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Jesus não está dizendo isso, não. Ele está endemoniado. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Jesus mandou Satanás arredar. Que Satanás? Satanás que estava induzindo a mente de Pedro para tentar afastar Jesus do caminho da cruz. Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Porque se não entendermos isso, a gente diz: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Apesar das nossas quedas e deslizes, Jesus não desiste de nós, Jesus continua trabalhando na nossa vida. É por esta causa que 8 dias depois, diz a Bíblia, que Jesus sobe a um alto monte para orar e leva consigo Pedro e Tiago e João. É claro que os discípulos ficaram tristes com essa conversa de Jesus. E Jesus queria dar para eles uma antevisão do céu, da glória. Mas o céu e a glória passam pela cruz. E diz a Bíblia que no alto daquele monte, Jesus foi transfigurado. Sua roupa resplandecia como a luz, seu rosto brilhava como o sol. Diz a Bíblia que ali 4 milagres, portanto, acontecem: a transfiguração de Jesus, o primeiro milagre. O segundo milagre, aparece em glória conversando com Jesus, Moisés e Elias, sobre a sua partida para Jerusalém, ou seja, sobre a cruz. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa, os engole. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Agora preste atenção, nós vivemos uma geração ávida por milagres, que corre atrás de milagres, que até faz propaganda de milagres que nunca aconteceu. E nós cremos em milagres. Esta igreja aqui é um milagre. Esse espaço aqui é um milagre. Nós oramos por milagres. Agora, milagre não é o Evangelho. Milagre não é um substituto do Evangelho. Esses homens estão vendo milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento. E o que eles não entendem? Primeiro, eles não entendem a centralidade da pessoa de Jesus. Pedro disse no alto daquele monte: o mestre, que ele achava que ele estava no controle da situação: o mestre, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias, representante da lei, representante dos profetas. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Ele estava falando uma tolice. Ele estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Segundo, eles estão vendo milagres, mas eles não entendem a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desce desse monte, Jesus cura o filho endemoniado daquele homem aflito, cujos apóstolos de Jesus que ficaram no sopé do monte não conseguiram libertar. E quando Jesus liberta aquele menino, está lá em Lucas 9, 43, todos se maravilharam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Agora, notem, essa admiração da multidão, Jesus enxergou como um perigo, uma ameaça. Por quê?
O que estava acontecendo era o mesmo que estava acontecendo lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes pela primeira vez. As multidões quiseram arrebatar Jesus para fazer dele um rei político, um Messias político, um operador de milagres apenas. E diz a Bíblia que Jesus despede os discípulos antes de despedir a multidão, porque Jesus não queria que os discípulos embarcassem nessa tentação doutrinária de olhar para o Messias apenas como um solucionador dos problemas do aqui e do agora. Agora a mesma situação está acontecendo. E no versículo 44 de Lucas 9, diz a Bíblia que Jesus olha para os discípulos, diante dessa admiração da multidão, e diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está falando? O que ele está falando é o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem em vocês que eu vim ao mundo apenas para operar milagres, purificar leprosos. Não pensem em vocês que eu vim apenas para multiplicar pães e peixes. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que vai ser o êxodo de vocês, é lá na cruz que vocês vão ser verdadeiramente livres. Mas Lucas 9,45 diz que os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres, sem saber quem é Jesus, sem saber o que Jesus veio fazer. A partir desse momento, diz a Bíblia, que Jesus começa então a caminhar para Jerusalém, convicto de que está indo para a cruz. Já tinha alertado a eles que era para a cruz que ele estava indo. E quando eles entram em Jerusalém, com aquela grande multidão que acompanha Jesus, pelo Monte das Oliveiras, havia uma outra multidão esperando Jesus, e eles vão descendo o Monte das Oliveiras, e as multidões cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele desce o Monte das Oliveiras, ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir o Monte Moriá, está à entrada da cidade, e diz Lucas que quando Jesus entra na cidade, a multidão canta, e Jesus chora. E Jesus chora, porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade. Jesus chora porque aquela cidade que mataram os profetas, também haveria de crucificá-lo. Depois que Jesus entrou, ele disse para Pedro e para João: vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês, a última Páscoa. E diz a Bíblia que prepararam o cenáculo, por orientação de Jesus. E era quinta-feira, a mesa estava pronta. E o que tinha naquela mesa? Cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, o vinho. E ao lado, uma bacia com água e uma toalha. Sabem por quê? Porque não se assentava à mesa sem lavar os pés. Por quê? Primeiro, porque os sapatos não eram fechados como os nossos. Segundo, porque Jerusalém está dentro de um deserto. Terceiro, porque as mesas eram baixas. Não dá para esconder os pés debaixo da mesa. Você sentava e segurava no cotovelo e os seus pés ficavam mais próximos do rosto da pessoa ao lado. Só que lavar os pés era um papel de escravos. E eles eram muito orgulhosos para isso. Então assentaram-se à mesa, com os pés sujos. E o que rolou na mesa? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter mais projeção no reino? E quando Jesus percebeu que eles estavam antenados num outro canal, Jesus os choca, pegando a bacia, a toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino o constrangimento, o tapa de luva, Jesus lavando os pés de Mateus, de Tomé, de Judas Iscariotes. Aí chega diante de Pedro. Pedro, acho que arregalou os olhos e perguntou: tu me lavarás os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Ao Pedrão, que era 8,80, diz: nunca me lavarás os pés. Os meus pés tu não vais lavar. Eu não vou aceitar que tu te humilhes a ponto de tornar-te um escravo, não. Os meus pés não vais lavar, de jeito nenhum eu vou permitir isso. E Jesus então olha para ele e responde assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele, que era 8,80, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho, então pronto. E Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. Só basta lavar os pés.
Do que Jesus está falando? Ele está dizendo que todos eles já tinham passado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez e nunca mais precisa se repetir. Mas todos quantos já foram regenerados precisam passar pelo processo constante da santificação. Ali naquela mesa, Jesus institui a ceia, pegando um pão, partindo e dizendo: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois ele pega um cálice de vinho e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu retorne para vós. E aqui, meus irmãos, há um corte radical na história. Cessa o judaísmo, que cumpriu a sua missão, desemboca no cristianismo. Agora não tem mais matança de cordeiro, agora não tem mais derramamento de sangue. Agora Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora se inaugura a nova aliança em seu sangue. E então, tendo eles cantado um hino, diz a Bíblia, Judas Iscariotes já tinha sido tomado pelo demônio, já tinha saído da reunião, daquela mesa, para entregar Jesus. E então eles estão saindo, e Jesus disse assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus encosta em Pedro e disse: ô Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que o Pedro deu uma raspada na garganta e disse: Senhor, eu sei o que está acontecendo. Eu estou entendendo. O clima está pesado. Eu sei que nos bastidores estão tramando a tua prisão e a tua morte. E eu acho até, Jesus, que os meus colegas aqui não vão aguentar essa pressão. Eles não têm tutano para isso. Eu acho que a corda vai roer do lado deles. Mas entenda uma coisa, Jesus, eu sou um cara batuta. A corda não rói do meu lado. Pode contar comigo. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Então Jesus olha para ele e diz: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Atravessaram o Vale do Cedron, mergulharam nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite, um local que Jesus costumava orar. Ele deixa 8 dos discípulos para trás, porque Judas não está mais com ele. Chama Pedro: vem cá João, vem cá Tiago, vocês vêm comigo. Quando Jesus fica só com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo, orai para que não entreis em tentação. E ele partiu sozinho para o interior do jardim. Ele prostrou com o rosto em terra, diz a Bíblia. E Hebreus 5,7 diz que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia libertá-lo da morte. E ele clamou, e ele orou, e ele chorou, e ele orou, e ele chorou, e ele orou, e ele chorou e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando ele voltou para os discípulos, eles estão dormindo. E Jesus não acordou os 3, não, só acordou Pedro. Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E voltou para o segundo round de oração. E orou e chorou, e orou e chorou, e orou e chorou, e orou e chorou, e fez o mesmo pedido: Senhor, Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Diz a Bíblia que vem um anjo do céu e o consola. Ele volta para os discípulos, estão dormindo novamente. E agora Jesus volta para o terceiro round de oração. A luta é maior. A batalha é mais titânica. Agora eles não molham o chão apenas com suas lágrimas, mas também com seu sangue. Jesus molha o chão não só com suas lágrimas, mas também com seu sangue. Mas quando ele se levanta, não tem mais angústia. Porque a grande pergunta, irmãos, é essa: que cálice era esse
que levou o Filho de Deus a ficar angustiado até a morte? O que era esse cálice? Será que era certeza que ele seria abandonado pelos seus discípulos? Será que era certeza que a multidão que o ovacionou, a Hosana, haveria de gritar: crucifica-o? Será que era consciência que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio? Será que era consciência que ele seria humilhado, vilipendiado e espancado no pretório romano? Será que era consciência que ele caminharia nas ruas estreitas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a convicção de que ele seria pregado naquele leito vertical da morte, naquele patíbulo de tortura e horror? E a resposta é 1000 vezes não. O que era aquele cálice? Aquele cálice era a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Aquele cálice era a consciência de que, sendo ele santo, 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 ele seria feito pecado por nós. Aquele cálice era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, ele mesmo se faria maldição em nosso lugar. Aquele cálice era a consciência de que ele, sendo amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o abandonaria naquela cruz, porque o Pai o fuzilaria com a sua ira naquela cruz, porque ele estava no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida, ele sofreu no seu corpo o castigo que o meu pecado merece. Mas quando ele se levanta dos joelhos, não tem mais angústia, não tem mais angústia. Ele vai lá nos discípulos, estão dormindo ainda, e Jesus dá uma balançada neles e diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando eles abrem os olhos, a turba está chegando, liderada por Judas Iscariotes. Pedro saca da espada, tosa a cabeça do Malco. Jesus: guarda essa espada, Pedro, se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Quando a multidão chega, Jesus não se esconde, ele que apresenta e diz: a quem buscais? A Jesus o Nazareno? Pois sou eu. E eles caíram por terra. Naquela noite, Jesus é cuspido e esbordoado diante do sinédrio, mas ele está firme como uma rocha. No dia seguinte ele é levado para o pretório. Quem está em angústia é quem vai julgá-lo, Pôncio Pilatos. Ele está sereno. Naquele dia, ele carrega a cruz pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram e ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. Naquele dia, ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Agora, por que Jesus foi preso? Será que ele sucumbiu ao poder de Roma? Será que ele fraquejou diante da soldadesca do sinédrio judaico? Lucas responde: ele foi preso, e é Jesus quem disse, porque aquela era a hora das trevas, para aquela hora ele havia vindo. Quando eles prenderam Jesus, os discípulos covardemente se dispersaram. O Pedro, tão valentão, não consegue mais ficar perto de Jesus, acompanha de longe. Consegue penetrar lá na casa do sumo sacerdote, tem uma fogueira lá no pátio, e ele fica lá esquentando um pouquinho, se aquecendo um pouquinho, e de repente passa uma criada do sumo sacerdote, olha bem para ele, naquele lusco-fusco da noite, e diz: tu és também um dos dele, tu és discípulo de Jesus, o Galileu. E ele, chocado, respondeu: eu não sei o que dizes, diante de todo mundo. Aí ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, passa outra criada, olha bem para ele, reconhece-o e diz para as pessoas assim: aquele ali também é discípulo dele, do Jesus o Nazareno. Diz a Bíblia que ele agora não só nega ele: eu juro que eu não conheço esse homem.
Daqui a pouquinho se aproximam algumas pessoas, porque ele era tão falante que não conseguia ficar calado nem nessas horas, e as pessoas chegaram e olharam para ele e falaram: esse sotaque nortista seu, esse sotaque galileu seu, é indisfarçável, você é discípulo dele mesmo. E ele começou a praguejar, começou a falar palavrão, começou a blasfemar: eu não sei o que dizes, eu não conheço esse homem. E nessa hora o galo cantou, e quando o galo cantou, Jesus cravou os olhos nele, ele caiu em si, desatou a chorar. Saiu dele chorando amargamente, chutando as pedras no meio daqueles olivais. Naquela noite, Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico e Pedro não estava lá. Naquela noite costuraram contra Jesus duas graves acusações: blasfêmia contra Deus e conspiração contra César, e Judas não estava lá. Sexta-feira de manhã levaram Jesus ao pretório romano para ser acusado, para ser condenado, e Pedro não estava lá. Jesus foi condenado à pena de morte e tinha que levar a sua própria cruz, e não foi Pedro que ajudou Jesus, foi um outro Simão Cirineu. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado, Pedro não estava lá. Sexta-feira, 3 da tarde, Jesus morreu, Pedro não estava lá, nem sequer para dar um sepultamento digno para Jesus. Sábado, o silêncio da morte, Pedro está trancado com os outros discípulos, com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, não são os apóstolos, são as mulheres da Galileia que vão ao túmulo de Jesus para levar aromas, e diz a Bíblia que quando elas chegam, a pedra está rolada, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, um anjo pergunta: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Mas por que o nome de Pedro? Ele era discípulo. É que Jesus sabia que àquelas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que apesar das suas quedas, apesar dos seus deslizes, apesar das suas mazelas, Jesus não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida, e você veio aqui nesta noite para que Jesus restaure a sua vida. Eu fico imaginando, pastor André, como Pedro fez essa viagem de Jerusalém a Galiléia, 153 quilômetros. Eu imagino que cada passada de Pedro era uma martelada na consciência. Eu acho que ele foi caminhando pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar todinho. Ele vai me dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galiléia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Agora preste atenção, nós deveríamos orar mais pelos líderes, sabia? Não há líder neutro. O líder é uma bênção ou uma maldição? Porque o Pedro era líder, ele disse assim: eu vou pescar. Os outros disseram: pois então nós vamos contigo também. Ele era um influenciador. Mas o que significa eu vou pescar? Significa o seguinte: fim de linha para mim. Acabou meu sonho, acabou meu projeto. Não tem mais futuro. Vou voltar para o passado. Vou voltar para as redes. Acabou meu projeto de ser discípulo. Agora preste atenção: quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Nem uma piaba ele pegou aquela noite. Voltou de redes vazias e coração empapuçado de dor. E eles estão voltando frustrados, o dia está amanhecendo e tem alguém lá na praia. Eles não sabem quem é, está escuro ainda um pouco. E esse que está caminhando lá na praia se dirige a eles a 100 metros e perguntou assim: covardes! Foi assim mesmo? Não. Filhos! 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 Para um bando de covardes. Há nesta única palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos. É assim que ele trata você, apesar de seus fracassos. Tendes aí alguma coisa de comer? Não! Lançai a rede à direita do barco e achareis.
Aquele a quem servimos domina o céu, domina a terra, domina o mar. Jesus empurra um cardume selecionado de 153 grandes peixes para o lado direito do barco, e quando lançam as redes, 153 peixes especiais, grandes, começam a pular nas redes. O João, que era mais sensitivo, disse: é ele, Pedro, ele está aqui, Pedro, ele chegou, Pedro, é ele, Pedro. E mais uma vez, Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, ao encontro de Jesus, ele vai pensando: meu Deus, e agora ele vai me quebrar todo, ele vai me humilhar demais. E quando ele chega, ele toma um susto, porque vê um braseiro na praia. Só tem 2 lugares que aparece a palavra braseiro no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali para trazer a cena do crime, para trazer a cena da queda, para dizer: ô Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você, na mesma circunstância que você me negou, você vai me confessar, na mesma circunstância que você foi um fracasso, você vai ser uma bênção, Pedro. Eu coloquei esse braseiro aqui, Pedro, para te dizer que a minha graça é maior que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os discípulos, então agora ele se aproxima de Pedro e faz uma pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que ele está dizendo para Pedro, para Jesus? Senhor, eu sou mais fiel, eu sou mais leal, eu sou mais crente, eu sou mais corajoso que os outros, eu sou especial, eu te amo mais. O que Jesus está perguntando é o seguinte: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião acerca de você mesmo? Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus faz a segunda pergunta. Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus faz a terceira pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste pela terceira vez. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negou. Mas o que significa isso? Significa, meus amados, que para cada fracasso nosso, a graça de Deus é suficiente para nos botar de pé outra vez. Para você que gosta de futebol, de jogo, nós poderíamos narrar essa situação da seguinte maneira: Pedro negou Jesus a primeira vez, está perdendo de 1-0. Pedro negou Jesus a segunda vez, está perdendo de 2-0. Pedro negou Jesus a terceira vez, está perdendo de 3-0. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-1. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-2. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. 3-3. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração. Jesus muda o placar do jogo da sua vida. Jesus muda a história da sua vida. Jesus vira a mesa da sua vida. Jesus restaura Pedro. Mas, irmãos amados, tem uma beleza nesse texto na língua grega que não consegue ser vertida para a língua portuguesa. Há 2 verbos no grego que são usados aqui: o verbo agapau e o verbo filéu. A palavra ágape é o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro. O verbo filéu é o amor de amizade: eu gosto de você, mas não é sacrificial. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: tu me amas? Jesus usou o verbo agapau. Petros agapas-me. Significa: você me ama a ponto de dar sua vida por mim, de morrer por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti, eu apenas gosto de ti. Respondeu com amor filéu, filos.
eu só gosto do Senhor. Quando Jesus faz a segunda pergunta, ele usa o mesmo verbo, Petros agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim. Pedro não respondeu essa pergunta. Ele respondeu do mesmo jeito: Senhor, amor ágape eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu não estou pronto a morrer por ti, eu apenas gosto de ti. Respondeu, filose. Por que o Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas duas respostas anteriores. Então Jesus pergunta assim: Petros, fileis-me, tu pelo menos gostas de mim? Aí Pedro ficou triste e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Do mesmo jeito, filose, eu só gosto do Senhor. Que lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, disse para Jesus que morreria por ele, que daria sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro, consciente de que não tinha poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Agora notem que Jesus não está apenas restaurando Pedro, Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nessa noite eu estou falando para gente que já foi líder, gente de linha de frente, de vanguarda, mas que por um momento na vida se decepcionou, se machucou ou caiu, o coração esfriou, tem feridas na alma, acha que não tem mais jeito, já desistiu de tudo, já jogou a toalha, já largou o arado. E Jesus está aqui nesta noite para devolver a você o cajado de pastor, para colocar você numa posição de liderança, para revestir você com o poder do Espírito Santo, porque a partir de agora Pedro não é mais o mesmo homem. Agora Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, agora Pedro é um homem de oração, agora Pedro é um homem que tem poder na palavra, agora Pedro prega e os corações se derretem, agora Pedro ora e as pessoas são curadas, agora Pedro prega e abre o evangelho para judeus e gentios, agora Pedro não teme mais prisões, agora Pedro não teme mais açoite, Pedro não teme mais martírio, ele é um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus está aqui hoje para fazer o mesmo na sua vida. Quero concluir levando você para o versículo 18. Em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Interpretação no versículo 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que eu daria a sua vida por mim? Sim, Jesus, estou lembrado. Pois é, Pedro, isso vai acontecer. Não é agora não. É quando você ficar velho. Eles vão crucificar você. Eles vão cingir você numa cruz. Mas você vai me glorificar com esse gênero de morte, Pedro. Você vai glorificar Deus. Agora, pastor André, se não for a graça de Deus, Pedro sairia daqui para uma clínica psiquiátrica. Você já pensou? Não tem sonho de aposentadoria, jubilação, com a casa de praia ou de montanha. Não, a velhice é martírio. Pedro chega em casa para dar um abraço na esposa, e passa a cabeça dele: quando você ficar velho, eles vão crucificar você. Ele está pregando um sermão abençoado e passa na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Foi depois que Jesus explicou isso para ele, que Jesus disse assim: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, para a fama, para os aplausos do mundo. Segue-me para a cruz. Porque a cruz precede a glória. A grande pergunta, e eu encerro aqui, é como é que Pedro lidou com isso? Quando essa hora chegou, qual foi a reação de Pedro? Vamos ver? Ele descreve. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Ele diz assim no verso
14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma expressão de Paulo lá. Já estou sendo oferecido por libação. Tabernáculo é o corpo dele. Está dizendo o seguinte: estou na hora de morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ou seja, a morte dele, a natureza da morte, o tempo da morte foi revelação de Jesus. Foi profecia de Jesus. Você vai morrer velho? Vai morrer crucificado. Essa hora chegou. Olha o verso 15. Como é que ele está? Triste? Deprimido? Esperneando para se livrar da morte? Não. Versículo 15. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma não tem poder de me matar. Roma pode tirar a minha vida, mas não tira o meu ministério. Roma pode calar a minha voz, mas não cala a voz do Evangelho. A voz do Evangelho que eu preguei vai continuar reverberando e reverberando e reverberando nas futuras gerações. Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra de Deus continua. O que importa não é o obreiro, é a obra. O que importa não é o evangelista, é o evangelho. O que importa não é o pregador, é a pregação. E Deus continuará sustentando a sua igreja até que Jesus volte. Louvado seja o seu nome. Nós participamos de uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que vai continuar firme até o dia final. E então já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, nem morte, porque nós reinaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.